Brasileiro sem teto em Portugal. Crise de moradia empurra imigrantes para as ruas de Lisboa. A crise de moradia em Portugal está empurrando cada vez mais imigrantes, inclusive brasileiros, para, para as ruas de grandes cidades do país, como Lisboa. A quantidade de pessoas em situação de rua mais do que dobrou desde 2017 em Portugal. Hoje são quase 11 mil, cerca de 10% são estrangeiros, entre eles brasileiros. Alguns, inclusive, trabalham, mas não têm condições de pagar um aluguel. Há pessoas que trabalham e não têm dinheiro para pagar uma casa, ou seja, trabalham e vivem na rua, vivem numa tenda, inclusive brasileiros. Há pessoas nessa situação, conta Rita Borges, voluntária da ONG Nor Fátima, que distribui comida para a população de rua. A reportagem da DW encontrou muitos brasileiros nessa situação em Lisboa. Eles evitavam câmeras, entrevistas gravadas, davam a entender, em certos casos, que era por receio do que a família do Brasil poderia pensar. Eram pessoas, algumas bem jovens, que disseram ter ido tentar a sorte em Portugal e acabaram empurradas para a vulnerabilidade das ruas, por dois motivos principais: falta de emprego ou emprego com salário insuficiente para o básico, como comida e um teto. E muitos compartilhavam uma vontade: voltar para casa. Tem uma foto aqui da situação lá em Lisboa. Aí o pessoal morando na rua, né? Dentro do metrô, tendas, né? Ali o pessoal protestando também em frente ao palácio. A rua não foi uma escolha, queremos casas. Começar com o Márcio, né? Que vive como brasileiro, ele vive essa aventura de viver no exterior. E as pessoas chegam, né? Com um sonho, as pessoas que vão para Portugal. A gente conversou com o Rodrigo na outra semana e ele falando dos aspectos positivos, mas ele falou muito sobre o custo de vida que aumentou nos últimos anos, né? Ele falou muito sobre os salários, né? O Cadu estava comigo na entrevista, ele falou sobre os salários que são baixos, a maioria dos empregos pagam salário mínimo, que realmente o salário mínimo mensal é praticamente o valor do aluguel, o valor médio do aluguel, né? Então realmente não sobraria para comer. Então, fala um pouquinho, Márcio, sobre isso, sobre a ilusão de quem sai do seu país e acaba numa situação como essa. A gente está mostrando aí o Portugal agora com, né, pelas próprias fotos e depoimentos, a gente consegue ter uma noção do que as pessoas estão passando lá. Não é todo mundo, claro que não, é a minoria, mas existe, assim como existe nos Estados Unidos, assim como existe em qualquer outro país que você vai imigrar. Principalmente depois da pandemia, a situação ela ficou bem mais complicada no mundo. E esses países de primeiro mundo, os Estados Unidos, Portugal, têm recebido muitos imigrantes. E pessoas que realmente necessitam. E tudo ficou mais caro, tudo ficou mais difícil. Então, aquela ilusão que se vende na internet, youtubers, a gente segue, a gente vê mostrando comprando iPhone. Sim, existe isso, existe. Mas não é garantido para todo mundo, não é simples assim. Eu acho que quando a gente tem tanto acesso, tanta informação, a gente pode sim buscar imigrar, mas talvez com mais ter, ou de repente, uma economia e ter também algo mais certo. Por exemplo, pô, vai em grupo de Facebook, conversa com amigos, mas amigos de verdade, não aqueles que vão dizer: "Vem que tá tudo bem", para não chegar nessa situação. Então procure investigar antes, procure saber, olhe os dados na internet, dados de renda, quanto que paga-se um aluguel, tá tudo na internet. Continuam dizendo, existe sim, é bom imigrar, existe o lado bonito, existe o lado, né, de que a gente vai ganhar dinheiro sim, mas é penoso, não é fácil, e acho que as ferramentas estão aí para a gente pesquisar, para a gente tentar chegar nesse país com um pouco mais de com né, um lastro maior, assim, e não chegar nessa situação que a gente já viu nos Estados Unidos, em Portugal, e a gente, infelizmente, vai acabar mostrando em outros lugares aí.
Vini, e na era das redes sociais, né, que todo mundo, as nossas vidas são tão expostas, né, aí tem esse outro aspecto das pessoas brasileiros ali que foram atrás de um sonho, morando na rua, e que não querem que a família saiba, não querem aparecer, né, tem até vergonha, né, dessa situação. Como é que você vê tudo isso, cara? Ah, cara, as pessoas saem atrás de um sonho, né, cara? Saem atrás de um Eldorado aí, de possibilidades que muitas das vezes a gente, como a gente já mostrou aqui nas séries que a gente faz de imigração dos Estados Unidos, agora de Portugal, que a gente entrevistou o Rodrigo também, é, é uma decisão difícil, que precisa ser mais estudada, né? As pessoas, no geral, tendem a olhar alguns casos pontuais de cenários diferentes, que não necessariamente é o dela, né? As pessoas, ó, cara, você vai, mas será que você vai com a mesma condição de um emprego como as pessoas que foram que você está olhando? Então isso acontece pouco, e a questão dos caras se esconderem, você imagina, cara, você foi embora, aí você mantém comunicação com a família, do nada, pá! Uma reportagem lá de você morando na rua. Imagina o pai, né, a mãe, às vezes filho que ficou para trás, que os caras estão, né, tentando. Cara, o cara tá trabalhando, ele tá dormindo em situação de rua, né, na barraca, mas ele tá trabalhando. Então, de repente, ele ainda tem aquela expectativa, cara, isso aqui vai virar, eu vou conseguir, vou arrumar uma casa, eu não preciso falar que eu estou passando por isso agora, né? E com certeza isso esse com certeza é o maior motivador, né? É. E, Cadu, que relação você faz com essa situação, dessa situação, com o que a gente conversou com o Rodrigo naquela entrevista, né? Que mais chamou a atenção aí? Então, na entrevista a gente explorou esse aspecto, né, do valor do salário, o valor do aluguel. Nessas grandes cidades, né, os centros urbanos lá, o salário mínimo não paga nenhum aluguel, né, fica abaixo do valor do aluguel. Então, a pessoa que pensa em migrar, né, para outro país, ela tem que estar com tudo muito bem estudado, cara. A gente já falou, existem vários tipos de imigrantes, né, e tem aquele que vai para arriscar tudo, tem aquele que vai com uma coisa já bem planejada, com alguma bagagem, sabendo que se der algo errado ele tem para onde voltar. E tem gente que vai, meus, para arriscar, né? Como provavelmente é o caso dessas pessoas que chegam a esse ponto de ter que viver na rua, cara, porque não consegue pagar um aluguel, não consegue, sabe? Às vezes até consegue, mas ficaria muito longe do trabalho, teria vários problemas aí no seu dia a dia, né? Eu acho que é uma ideia muito romantizada, na verdade, né? A pessoa querer morar fora, pô, vou morar num país de primeiro mundo, sabe? Vou ter uma vida diferente, sabe? Vou sair do Brasil e sabe? Vou morar em Portugal, vou morar nos Estados Unidos e sem ter um planejamento, cara, meu, é um mundo capitalista, cara. Você vai ter que enfrentar os mesmos desafios, vai ter que encontrar trabalho, vai ter que pagar suas contas, pagar seus boletos, sabe? Você vai ter problema de saúde, você vai ter que pagar sua conta de hospital, você vai, sabe? É o mesmo tipo de vida, cara, só que você vai estar em outro país, o que dificulta ainda mais para você, no caso, né? Tudo bem que Portugal tem a língua, tal, que é mais fácil, mas como o Rodrigo falou na entrevista, tem uma burocracia pesada para você conseguir até um telefone lá. Então, você tem que passar por todo um período, né? São vários meses aí até você conseguir se regularizar, conseguir arrumar um trabalho, tudo. Então, a pessoa tem que estar preparada, né? Qualquer pessoa que quiser sair do Brasil para viver uma experiência fora do país, ela tem que pensar nisso, tem que estar com preparo, uma bagagem, uma reserva de grana bem legal, para que caso alguma coisa dê errado, ela possa voltar, cara, ou possa se manter por um período que, sabe, que ela consiga, a partir dali, dar um passo maior, conseguir um emprego melhor, tal. Mas é difícil, cara, é difícil. Morar na rua, imagina, você vai com o sonho de morar num país de primeiro mundo e chega lá, você vai viver numa tenda na rua. É embaçado.